Por que pessoas com TDAH tendem a abrir seus próprios negócios? Vamos conversar sobre isso nesse vídeo. Não é de hoje que eu penso sobre isso, já tem muitos anos que eu tenho essa ideia de que as pessoas que têm TDAH, apesar do transtorno, acabam se favorecendo pelas características desse tipo de transtorno, até porque evolutivamente ele ainda está presente na nossa vida, na nossa sociedade hoje. E aí eu fui vasculhar um pouco sobre isso e encontrei um material da Forbes que pode ser muito interessante de eu mostrar para vocês, tá bom? Mas será que existe uma vantagem do TDAH para exercer a profissão de empreendedorismo? Porque tantas pessoas com TDAH vão se tornar empresários, vão entrar no empreendedorismo. Vamos conversar sobre isso, mas antes disso eu quero fazer um disclaimer, assim. A gente precisa tomar muito cuidado para não romantizar esse transtorno, apesar de ter, a gente vai falar de algumas características que podem acabar se tornando vantajosas. O transtorno é realmente deletério, porque ele causa certos problemas para as pessoas, para a vida, sofrimento na vida de muitas pessoas que têm. Isso acaba sendo um puxador, uma corda que puxa essas pessoas. Por outro lado, muitas pessoas que têm TDAH têm alto potencial e conseguem tocar empresas, principalmente por conta das características do TDAH. Então fica comigo nesse vídeo inteiro, que eu vou trazer nomes de empresários, nome de pessoas que têm TDAH, que disseram que têm TDAH, para a gente entender se realmente existe uma vantagem em ter TDAH ou só é negativo. Será que esse transtorno também pode acontecer de favorecer ou auxiliar, ou apesar do TDAH a pessoa conseguir superar e ter uma empresa que faz sentido, valiosa? Então vamos lá, sem muita enrolação. Antes da gente ir para a parte inicial do vídeo, verifica se você já se inscreveu nesse canal e se inscreva. Se não se inscreveu, se inscreve aí, que isso vai ajudar muito a alcançar mais pessoas e trazer esse conhecimento para outras pessoas. Então vamos lá. A minha tese é que pessoas que têm TDAH tendem a abrir uma empresa. Por quais motivos? Um deles, porque eles têm, essas pessoas com o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade tendem a ter uma característica que se chama hiperfoco em novidades. Isso pode ser extremamente desafiador em alguns momentos, mas também pode ser útil, porque a pessoa ela vai ficar ficcionada em certo conteúdo, que ela vai ficar horas, ela vai esquecer de comer, ela vai esquecer de fazer as outras coisas, mas ela vai conseguir ficar horas sobre aquele foco que ela tem. Logo em seguida, esse foco vai acabar, ela vai ter que ir para outra caixinha, mas o hiperfoco vai continuar por um grande período. Pessoas com TDAH também costumam ter um pensamento fora da caixa. Por eles funcionarem de uma maneira diferente do que as pessoas típicas, as pessoas com TDAH nós chamamos de neuroatípicas. Então ela tem uma facilidade para criar soluções originais, utilizar a criatividade, a enxergar oportunidade que outros ignoram, muitas vezes por conta, inclusive, da impulsividade. Eles pensam e já costumam agir porque não tem esse corte, esse controle inibitório que nós falamos. As pessoas com TDAH também têm uma coragem para correr riscos. É uma tendência a agir diante da incerteza. Você pode ver, se você tem um amigo que tem TDAH, ou você talvez tenha, você vai tomar algumas ações que são riscos, que podem ter podem ser problemáticos. E a raiz da palavra empreendedor, olha que coincidência, ela vem do termo tomar riscos. Então, o próprio TDAH ele tem essa característica de impulsividade que faz com que ele tome riscos sem ele perceber. Algumas vezes isso vai jogar ele no buraco, mas em alguns momentos isso pode ser um trunfo para ele no mercado de trabalho. Um outro ponto é que pessoas com TDAH têm uma certa dificuldade com hierarquia e eles vão se sentir muito frustrados em empregos tradicionais. Se você já percebeu, pessoas que têm TDAH têm uma dificuldade com a repetição, têm uma dificuldade em seguir horários fixos, eles preferem horários flexíveis, eles têm uma dificuldade de ter uma obediência cega que não faça sentido. Então essa minha tese, apesar dela não ter tanto embasamento científico, eu já achei alguns materiais, alguns estudos que têm um leve apontamento, mas eu não achei nada muito robusto.
Mas sim, se a gente olhar a literatura e os contextos atuais, faz certo sentido as pessoas que têm esse transtorno irem a tenderem a abrir suas próprias empresas. Um outro ponto é que as pessoas com TDAH têm uma necessidade de estímulo constante. O ambiente dinâmico de uma empresa reduz o tédio mental comum em funções rotineiras. Ou seja, olha que curioso, né? Se você tem TDAH, você vai sentir tédio. E o tédio vai te fazer buscar o quê? Novidades, né? Aquela questão da dopamina. Tem uma tendência a querer buscar novidade, a sentir o prazer da dopamina e também te levar a sair dessa sensação de tédio. Então, essa busca de vencer o tédio pode acabar favorecendo essas pessoas. Se essa pessoa está no lugar equivocado da sua zona de desenvolvimento, isso vai ser muito negativo. Então, se você tem TDAH, talvez seja interessante você procurar atuar em locais que façam sentido com sua personalidade, com suas características pessoais e com as características do próprio TDAH. É curioso que na minha experiência clínica eu tenho percebido que muitos empresários também que chegam na minha clínica, eles têm essas mentes intensas, né? São pessoas que pensam fora da caixa, sentem diferente, raciocinam diferente, muitas pessoas ao seu redor não entendem. E o mercado tradicional tem dificuldade de aceitar esse tipo de comportamento, mas coloca ele no lugar do comercial, muitas das vezes, em um local de execução prática, muitas das vezes, ele vai executar muito bem. Mas se coloca ele num trabalho repetitivo, burocrático, que tem que seguir uma regra muito rotineira, provavelmente essa pessoa não vai se dar muito bem. E algumas características que eu acho interessante aqui são os fatores de expulsão das pessoas que têm TDAH do mercado corporativo tradicional. Veja bem, alguns comportamentos deles vão gerar frustração corporativa ou no mercado de trabalho, faz sentido. E outros, eles vão poder, o mesmo comportamento, ele vai poder se tornar um combustível para essa pessoa empreender. Por exemplo, ela vai ter dificuldade com rotina e horários. A pessoa que tem TDAH, ela vai ter muita, mas é muita dificuldade com rotina e horários. Não é uma coisa assim, eu perdi o horário uma vez ou outra. Ela não consegue entender, porque essa área do planejamento do cérebro, ela não funciona tão bem. É uma área que é pouco desenvolvida ou pouco estimulada, até porque quando nós trabalhamos com pessoas que têm esse transtorno, a gente começa a ensinar ela como que trabalha o planejamento, como começar a organizar os horários, porque muitas das vezes ela não aprendeu como fazer isso e ela não sabe fazer isso. E aí a gente vai trabalhando gradativamente para ela se tornar uma boa pessoa fazedora, né, que consegue executar com um pouco mais de rotina e horários, mas ela nunca vai chegar assim no nível de grandíssima excelência e rigidez com rotina e horários. Por isso que o combustível para ela empreender é ela ter uma noção de rotina e horário, ser boa nisso, razoavelmente, mas isso pode acabar se tornando uma autonomia, pode se tornar uma característica de horários flexíveis. Talvez se ela trabalhar em ambientes mais flexíveis e menos rígidos, vai ter uma zona de potencial muito grande. Um outro ponto que acaba sendo uma frustração corporativa para os donos de empresas se eles são contratados, né? Se a pessoa com TDAH é contratada, ela tem uma baixa tolerância ao tédio e à burocracia. Então, muitas empresas têm alta burocracia e é necessário ter um tipo de burocracia, sim, para o crescimento. Então, se essa pessoa é colocada nesse lugar, que é muito entediante, uma coisa muito enjoadinha, passo a passo, ela vai. Você está matando essa pessoa, você está atrapalhando essa pessoa. Mas se coloca ela num lugar que ela consegue delegar as tarefas burocráticas e colocar ela para executar suas tarefas que ela tenha mais criatividade, que ela consiga se comunicar, que ela consiga expressar todo esse potencial dela, talvez, é bem provável que ela vai crescer muito. E no mercado de trabalho do empreendedorismo, ela pode delegar as tarefas que são burocráticas a terceiros e executar aquilo que é de maior potencial. Um outro ponto que gera frustração corporativa, a procrastinação em tarefas repetitivas, principalmente por conta do tédio. Mas se essa pessoa foca a energia apenas na inovação e na estratégia, ela vai vingar. Eu tenho muitos clientes que eles vingam muito nessa área. É muito legal ver isso, observar assim, existe a dor, né? É muito interessante que existe a dor de fato,
Mas quando a gente olha que essa pessoa ela também tem um grande potencial que pode ser colocado em ação, é maravilhoso. É muito incrível ver pessoas que, por mais que elas tenham as dores, elas têm uma resiliência para vencer essas dificuldades. E eu vejo muito isso na pessoa que tem TDAH, porque ela passa dificuldade desde o início da infância, julgamento social, ela precisa se enquadrar e ela vai precisando desenvolver resiliência desde pequenininha. Ela vai sendo resiliente. Seria mais interessante se ela fizesse um tratamento adequado desde pequena? Seria. Mas essa é a situação? Não. E acaba que ela mesmo cria a própria solução, que às vezes é abrir o negócio. Mas não é porque ela não abre o negócio que ela não vai precisar de ajuda. Por isso que eu criei um programa para mentes intensas com foco em empresários que querem alavancar o seu negócio, querem ter uma produtividade e inteligência. Se você quer saber mais a respeito disso, se você quer aumentar a sua prosperidade de uma forma inteligente e razoável, entre em contato comigo pelo link da descrição. Vai ser um prazer te atender e vai ser um prazer trocar uma ideia com você e te ajudar no seu processo e no desenvolvimento da sua empresa. E aí eu fui pesquisar sobre esse tema e encontrei esse texto na Forbes anunciando o TDAH como o superpoder do empreendedor. Né? O que o magnata dos negócios Sir Richard Branson, fundador da IECA, e o fundador da JetBlue, David Neeleman, têm em comum? Bem, além de serem extremamente bem-sucedidos, todos eles têm TDAH. E assim como os outros empreendedores e CEOs, alguns até dirão que são bem-sucedidos em grande parte por causa do diagnóstico e não apesar dele. A gente tem que tomar cuidado com o romantismo, mas de fato, né, tudo que eu estou falando até agora, muitas das vezes é o que vai trazer um benefício para a pessoa. Tem algumas partes do texto que eu achei legal que eu vou ler para vocês. É claro que em nossa cultura de diagnósticos e medicamentos em excesso, optamos por focar apenas nos aspectos negativos do TDAH, que incluem procrastinação, dificuldade de concentração, esquecimento, desorganização e facilidade de distração. É uma maneira simples de pensar sobre o TDAH é como alguém com baixa tolerância ao tédio. Pessoas com essa característica se frustram com a rotina, seja ficar sentadas em uma sala de aula por 8 horas por dia ou passar o tempo presas em uma mesa no escritório realizando tarefas rotineiras, mas há muito mais nessa característica que pode ser aproveitada como vantagem. Pessoas com TDAH geralmente se saem melhor em situações de crise, realizando multitarefas e associando ideias livremente para chegar intuitivamente a uma solução. E se encontrarem algo que realmente amam fazer, são capazes de se concentrar por horas a fio. Então, assim, gente, aqui falo alguns pontos que eu quero só chamar a atenção para a gente não supervalorizar, né, que TDAH é super maravilhoso e tudo. Por quê? O que é ser multitarefa? Nós não temos esse cérebro multitarefa na maioria das vezes, mas nós conseguimos executar um pouquinho aqui, aí executa outra coisa. A grande questão do TDAH não é que ele tem falta de atenção, ele tem falta de atenção concentrada. A atenção alternada, ficar alternando em estímulos, geralmente está bem presente, mas de fato ele vai ter tédio. E por isso que ele vai sempre buscar novas tarefas, novas atividades, fazer coisas novas. Tá? Então, se você tiver interesse, eu vou deixar esse link aqui do texto. Ele é em inglês, aí você coloca para traduzir, mas é um texto super legal, assim, que vai chamar a atenção, e me chamou muita atenção como que empreendedores têm TDAH, algo que eu já pensava lá atrás, presente aqui. E aí vamos lá para quais são os empreendedores que são famosos e que tem uma rotina com TDAH, tem dificuldade com TDAH, e pode ser interessante a gente falar aqui. Alguns empreendedores que têm TDAH. Pessoal, antes da gente falar sobre os empreendedores que têm TDAH, deixa para mim aqui escrito quais foram os tópicos que você achou que fez mais sentido. Se você está achando esse tipo de conteúdo legal, porque se você me der um feedback, isso vai me ajudar a produzir mais esse tipo de conteúdo. Se você gosta desse tipo de conteúdo também, se ele faz sentido para você, é muito legal você me dar esse feedback e a gente vai construindo essa comunidade aqui juntos, tá bom? Então, quais são os empreendedores que têm TDAH? David Neeleman, fundador da Azul, é um dos maiores empresários da aviação mundial, fundador de companhias aéreas, incluindo a Azul. A relação dele com o TDAH. Neeleman
né? Neeleman tem o diagnóstico formal de TDAH e recusa o uso de medicamentos por acreditar que o transtorno é o segredo de sua criatividade. Gente, para algumas pessoas ele vai funcionar bem sem medicação, outras vão precisar, tá? Então passem sempre pelo psiquiatra. Eu não gosto de falar assim, não tome medicação ou tome medicação. Tem pessoas que vão precisar muito porque elas não conseguem sair, principalmente quem tem um tipo só com falta de atenção, vai precisar passar no psiquiatra. Se você é do tipo mais hiperativo, talvez reduzir um pouco essa hiperatividade pode ser legal para você executar mais coisas. Então nada é assim, eu ouvi na internet e vou aplicar. É muito importante você ter esse autoconhecimento em busca de um profissional que possa te ajudar, tá? Richard Branson, fundador da Virgin Group. Então é magnata britânico, dono do conglomerado Virgin, que controla mais de 400 empresas em setores como música, aviação, telefonia e turismo espacial. Ele fala abertamente sobre TDAH e dislexia, e é interessante, tá? Além do TDAH, a dislexia também é um transtorno do neurodesenvolvimento, e as pessoas também são neuroatípicas, e é bem comum empresários e bilionários terem dislexia. Ele costuma declarar que sua mente inquieta foi o motor para construir negócios tão diversos ao mesmo tempo. É muito interessante isso, né? Bill Gates, né, super famoso pela criação da Microsoft, ele enfrentou sérios problemas de comportamento e foco na infância e acabou abandonando a Universidade de Harvard antes de se formar para seguir sua obsessão tecnológica. Paul Ophelia, criador da gigante de cópias de serviços gráficos Kinko's, que foi comprada pelo FedEx. Diagnosticado com TDAH e dislexia, foi reprovado várias vezes na escola e não sabia operar as próprias máquinas de Xerox. Olha que maneiro, né? Porque a pessoa não sabe operar, ela contrata quem sabe, né? O empreendedor, eu acho maneiraço. Eu vou fazer um próximo vídeo, que eu vou falar sobre como surgiu o empreendedorismo, a relação da mentalidade empreendedora. Se você gosta desse tema e acha interessante, fala aqui comigo, porque eu quero trazer esse tipo de conteúdo. Em sua biografia, explica que sua mente errante permitia que ele ficasse andando pelas lojas, conversando com clientes e enxergando tendências macro de mercado que os gerentes focados na rotina não viam. E é isso, pessoal. A gente vai ver que várias pessoas têm o TDAH presente, mas o TDAH não é uma barreira, é uma dificuldade, mas ela pode ser superada. Então você provavelmente, se tem TDAH, vai ter dificuldades na construção da empresa. Em um próximo vídeo eu vou falar dos desafios no próprio negócio das pessoas que têm TDAH e como elas podem fazer para superar. Mais uma vez lembrando que eu tenho um programa de mentes intensas. Se você sente que precisa, você é empresário, empreendedor, sente que precisa de ajuda, não está conseguindo manejar isso sozinho, entre em contato comigo que vai ser um prazer te ajudar. Comenta aqui nos comentários se esse tipo de vídeo fez sentido, se você gosta desse tipo de vídeo, que vai ser um prazer falar com você e trazer mais assuntos sobre o tema. Um grande abraço e até mais.